Pessoal, nessa aula nós vamos terminar de modelar, de lixar algumas peças e já vamos direto para a montagem da gabine. Pessoal, nós vamos continuar com o mesmo processo que a gente estava fazendo aí na modelagem das peças, né? Que é acertar aí no risco. O primeiro projeto é bom você colar o desenho na madeira para você viver a experiência. Depois você pode criar os moldes se você quiser. Ou se você quiser também, você pode fazer um projeto e deixar ele desmontado, né? Para você usar ele como referência ou como cópia. Mas sempre os primeiros projetos eu gosto de utilizar, colar o desenho. Depois que eu fizer o primeiro, fica fácil. Eu posso usar as peças aí e riscar, por exemplo. Mas o primeiro projeto você tem que viver a experiência. Aí, pessoal, tem vários processos que tem que ser feito, né? Por exemplo, esses acabamentos aí a gente tem que fazer manual, você tem que seguir a aula aí, né? São peças bem sensíveis, então todo esse trabalho é manual. É um trabalho que demora mais um pouquinho, mas tudo é questão de treino, é questão de persistência, é questão do seu esforço. E você precisa fazer esse trabalho ficar um trabalho suave, um trabalho que você faz como se você estivesse divertindo, né? Não fazer isso aqui com desespero. Se você fizer com pressa, você acaba estragando as pecinhas, né? E olha aí como é que as peças vão tomando forma. Eu aprendi que quanto mais em paz você tiver, melhor para você fazer os carrinhos, né? Às vezes tem dias que eu, Júlio Lima, estou um pouco ansioso também, faz parte, né? Nem todo dia você tá legal. E às vezes você acaba cometendo erros, tá certo, pessoal? Então é importante eu falar isso para vocês que estão começando, né? Talvez você chegou no projeto agora, tá pensando em fazer o scan de jacaré, mas nunca fez um carrinho. Tá vendo as videoaulas, tá achando interessante? E olha aí, se você seguir todas as regras, tudo que a gente ensina, não tem, pessoal, como errar. É só seguir o que a gente está fazendo. É um projeto maior, dá mais trabalho, demora mais, mas é o desafio, né? É o desafio que faz nós ganhar o conhecimento, nós desenvolver o nosso talento. Eu sempre faço isso, pessoal. Eu vou fazendo as peças devagar, com bastante cuidado, né? E uso esse método aí que vocês viram, né? Duas colas, às vezes eu uso a morsa aí como prensa para me ganhar tempo. E aí depois da peça colada, né, e a parte traseira da gabine, são duas peças. Depois de fazer o processo da colagem, nós vamos ajustar elas aí na lixadeirinha. E aí vem aquele processo, pessoal, que a gente sempre fala, deixar as peças simétricas, né? Na verdade, você tem que ficar atento para ajustar ela, mas não lixar mais do que o necessário. Você vai só acertar e depois nós vamos aí para a lixadeira de cinta para fazer o polimento, né? E para fazer o polimento, pessoal, tem que ter a mão leve, só mesmo para lixar de acordo com o veio da madeira. E agora nós já vamos começar a montagem aí da gabine. Nós vamos utilizar o mesmo processo que a gente faz aí, né, duas colas, alinhar a traseira com a lateral do caminhão na parte de cima, pessoal. Eu sempre alinho na parte de cima. Caso dê alguma diferença, fica sobrando na parte de baixo, aí a gente lixa depois. E aí, pessoal, é questão de uns 2 a 3 minutinhos, né? Como eu coloquei a cola instantânea, você já pode soltar os grampos. Agora nós vamos fazer o outro lado. O processo é o mesmo, né? Você alinha na parte de cima, ajusta, confere tudo certinho, pessoal. Se possível, né? Se tiver uma régua, uma trena, medir para ver se está no tamanho certinho, na altura, na largura, se não está ficando torto, se não está ficando torcido. Apoia a gabine em cima da mesa para você observar, né? Olha do lado, olha de quina, para você só tomar a decisão de colar quando você tiver 100% certeza de que você está fazendo a colagem certa. Normalmente a gente faz a pré-montagem, né? Mas como as peças estão muito bem trabalhadas aí, eu já resolvi fazer a colagem definitiva. E agora, pessoal, antes de montar a frente, nós vamos colar a parede corta-fogo. Hoje, pessoal, o desafio hoje, acabei cometendo alguns erros. E é muito importante eu estar mostrando aqui para vocês no vídeo, pessoal.
Tem dias que a gente tá um pouquinho ansioso, né? E eu acabei colando a parede corta-fogo ao contrário. E eu vou estar mostrando para vocês como que eu cometi esse erro. Olha aí, aqui eu tinha que fazer uma peça nova, porque eu tinha colado ela ao contrário. Essa abertura aí ficou na outra peça, ficou para cima. Olha aí, eu tive que cortar, eu já tinha colado ela, tive que cortar, tirar fora, né? Para poder fazer uma peça nova. E também, eu vou explicar também um erro que eu cometi nessas duas lateral aí, onde vai o capu. Então, pessoal, isso faz parte, né? Tem dias que as coisas começam a dar errado. Aí o que eu fiz? Eu parei, fiquei tranquilo, depois voltei e resolvi essa situação aí. Se isso acontecer com você, pessoal, tenha calma, sai, dá uma volta, refresca um pouco a cabeça, volta com a mentalidade mais tranquila, pessoal. Isso faz parte, né? O erro, ele faz parte. Se você desanimar porque você errou, pessoal, aí você vai desistir do seu sonho. Só que é o processo, né? Quando você está aprendendo, muitas das vezes o seu cérebro não quer gastar energia. Às vezes você esforçou ali, ficou desconfortado, né? Porque você fez, errou, perdeu tempo. Às vezes você vai achar que perdeu tempo, mas na verdade você está investindo no seu conhecimento, né? Aí, simplesmente fui lá, cortei a peça de novo e refiz o processo. Quando isso acontecer, você só tem que ter calma para não estragar as outras peças, né? Você tem que arrumar uma forma de tirar aquela peça que deu errado sem danificar as outras peças. E assim nós vamos trabalhando, né, e fazendo os nossos carrinhos. Cada vez mais a gente vai aperfeiçoando e aprendendo. E agora, pessoal, nós vamos cortar aqui um pedacinho de tábua de pinos para nós fazer o fundo da gabine. Muita gente me pergunta, pessoal, Júlio, precisa ter desengrosso para poder fazer os carrinhos? Pessoal, se você tiver uma serra aí com o dente bem afiadinho, não tem necessidade, pessoal. Basta você cortar aí, né, e já deixar no padrão certinho. Aí o que você vai fazer, pessoal? Você vai testar ela aí no fundo, né? Vai seguir o risco aí e vai lixando aos pouquinhos na lixadeira, até o fundo encaixar perfeitamente, tá bom, pessoal? Não vai lixando muito de uma vez para não ficar greta ou fresta. Vai fazendo aos pouquinhos e vai testando na gabine até ficar na posição certa e para não ficar fresta. Agora, pessoal, nós vamos falar sobre a parte da frente do caminhão. Eu preparei aí o capu. E aí, pessoal, a forma mais fácil de vocês montar a frente é nesse formato aí. Você vai colocar o capu ao contrário, né? Vai colocar ele para baixo. E aí você vai pegar as pecinhas da frente e vai trabalhar ela de acordo com o formato do capu, pessoal. Você vai lixar ela aí, ó. Ela vai ficar um pouquinho aberta para fora, né? E como eu tô mostrando aqui para vocês. Então, o capu vai servir de referência para você montar aí as lateral do caminhão. Pessoal, agora é hora de você ter atenção redobrada, tá? Sempre utilizar aí esse processo que eu ensino, né, das duas colas, porque a cola instantânea é que vai fazer com que você consiga montar a frente do caminhão aí. Se você observar, a gradinha fica sobrando um pouquinho para cima. Esse é o lado de cima que tem que ficar, porque depois nós vamos vir conferir com o capu. Tá? Então observa o lado da lateral e alinha ele no mesmo alinhamento da frente, né? Ele vai ficar com a abertura para fora. Você precisa ir lá na lixa, né, acertar de acordo com a abertura. E aí você vai usar o capu como um compasso, como um gabarito. Na hora que você for ajustar ela, você usa o capu como um gabarito, né? Vira o contrário, né? Põe ele o contrário e aí você vai conseguir colar as duas lateral na frente usando o capu como gabarito. Foi a forma mais fácil que eu achei aí para poder montar essa frente. Realmente ela é um pouco mais complexa, né? E você tem que ficar atento para não colar as peças viradas. Na parte de baixo ela vai sobrar um pouquinho, não tem problema. O paralama depois vai cobrir. Agora na parte de cima ela tem que ficar certa. A hora que você for fechar e abrir o capu, tem que ficar, então tem que ficar muito alinhado, pessoal, tem que ser bem certinho mesmo, né? E a grande vantagem de você usar a cola instantânea é porque você consegue fazer a colagem, né, sem estar usando pino, sem estar usando prego.
Pessoal, depois que você colar a frente aí na grade da frente, né, as duas laterais na grade da frente, você vai colocar uma peça de 1,5 centímetro debaixo da gabine. E aqui nós estamos utilizando o para-choque como exemplo. Você vai colocar ele debaixo e aí você vai testar o capô, né? Nós não colamos ainda as laterais direto na gabine, nós simplesmente estou colocando aqui para a gente dar uma olhada. Olha aí como que funciona, é nesse formato aí que tem que ficar. Olha aí. Aí é só para fazer um teste. Então primeiro você colou as duas laterais na grade da frente. Aí pessoal, eu fiz esse filete aí, pessoal, ele não está no PDF. Eu fiz esse filete aí, pessoal, para servir de segurança. Para ficar mais fácil, pessoal, e para dar mais resistência aí, você pode cortar um filetezinho de madeira e fazer da forma que eu estou fazendo aí, ó. Você vai cortar ele no mesmo ângulo que tá a abertura aí das laterais, né? E aí você vai colar ele aí na parte de cima. Você vai colar para dar uma sustentação e mais segurança. Basta você colocar um pinguinho de cola instantânea, né, e um pinho da cola da Wood e segurar ele aí uns 2 minutinhos aí que ele já vai secar. Você tem que ficar atento em todos os detalhes, né, pessoal? E você tem que ter ousadia também, pessoal. Tá fazendo o projeto, tá difícil, você pode criar os seus próprios recursos. Por exemplo, Júlio, mas não tá no PDF, pessoal. Um artista ou um mestre, ele tem que criar os seus próprios recursos. O PDF está aqui para facilitar a sua vida, mas está fazendo o carrinho, encontrou a dificuldade, pessoal? Use a sua criatividade. Pessoal, agora nós precisamos acertar a parte lateral aí da frente. Vou mostrar aqui no outro caminhão que já está pronto. Nós vamos levar lá na lixadeira e acertar a frente aí, pessoal, alinhar, né? Porque ficou sobrando aí um ressalto. E aí, pessoal, a vantagem de você estar utilizando a lixadeira de cinta, você vai lixar de acordo com o veio da madeira aí, ó. E aí, pessoal, todos os cuidados você precisa ter, pessoal, para não alejar, né? Vai lixando um pouquinho e vai olhando. Vai lixando um pouquinho e vai olhando. Olha, a frente tem que ficar alinhada, né? Porque se você observar, na hora que você colar as duas laterais aí, ela vai ficar no formato de ângulo, né? Aí fica sobrando meio que um ressaltozinho. Aí você vai lixar e alinhar a frente com as laterais e ficar atento para não lixar demais, tá bom, pessoal? Na parte de baixo, se ficar sobrando um pouquinho também, você pode lixar. Olha aí como é que ficou alinhado. Agora, pessoal, nós vamos preparar a parte da gabine para nós colar aí as laterais, né? Fazer essa colagem aí. E olha aí, pessoal, vou testar o paralama aí para a gente ver como é que tá ficando. Olha aí. Depois de tudo certinho aí que a gente vai colar o paralama, né? Mas antes tem que ajeitar tudo. E aí, pessoal, vou ter que levar a parte da gabine lá na lixa. Vou dar uma lixada aí na frente, arredondar um pouquinho dos lados para depois nós fazer a colagem. A especialidade, pessoal, a técnica, a arte está no acabamento. Se você tiver a mão bem leve, se você for uma pessoa paciente, se você trabalhar com calma e atento aos detalhes, quando seu carrinho ficar pronto, você vai ver que valeu demais o seu esforço. Então, assim, quando eu estou fazendo esses arredondamentos, eu sempre fico atento, pessoal, né? Se você achar difícil no projeto, baixa uma foto do caminhão original, né? E vai ficando atento aí para você seguindo. Quanto mais você visualizar, né? Não vai lixando de qualquer maneira, com pressa ou fazendo por fazer. Não faça faça com carinho, né? Olha para a peça e enxergue algo a mais. O poder da criação está nas suas mãos, pessoal. Enquanto mais você acreditar no seu potencial, quanto mais você fizer com carinho, mais bonito vai ficar o seu trabalho. E olha aí, pessoal, agora sim, né? Depois de tudo ajustado, acertado, nós vamos colar a frente do caminhão aí. Pessoal, agora vocês vão arrumar um filete de madeira com 1 centímetro e vai riscar. A partir daí, pessoal, aqui nós vamos colar a parte da frente. Você vai pegar na parede corta-fogo aí, você vai riscar e aí você vai colocar a frente aí, deixando 1 centímetro, aí você vai colocar a cola. Esse espaço, pessoal, é o espaço que você vai encaixar o capô depois. Nós vamos colocar a cola e assim que ficar colado, eu vou explicar
o porquê de deixar essa medida com 1 centímetro. Pessoal, esse é um gabarito que eu estou utilizando aqui para facilitar e para prevenir, né, de não dar erro lá na frente. E aí, pessoal, tem uma outra peça que fica por cima aí, que tipo o suporte do capô, né? Ela fica por baixo do para-brisa. E aí, pessoal, depois de colado, nós vamos testar aqui os paralamas e vai ficar nesse formato aí. E assim, pessoal, o nosso carrinho, o nosso Piscando Jacaré vai tomando forma e vai nascendo.